Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6. Nós vamos ler aqui apenas o verso de número 9 para a nossa meditação neste momento. Vou dar um tempinho aqui para que vocês possam encontrar o texto. Enquanto isso, já peço uma licencinha. Eu vou tomar aqui o meu suco. Hoje é suco de laranja. Estou com uma outra garrafinha aqui. Essa daqui também mantém, né, o suco gelado. Ô glória! Hoje, provavelmente, o vídeo vai se estender um pouquinho mais do normal, porque no finalzinho eu tenho um compromisso aqui com vocês para estar fazendo aqui um breve comentário, né, do filme Avatar. Vou estar comentando aqui o que eu aprendi, né, com esse filme. Não tem nem condições aqui de eu querer contar, né, o filme, até porque tem muitas pessoas que não assistiram ainda e que me acompanham aqui. Mas o filme é mais de 3 horas, né? Então não teria condições, mesmo que eu quisesse contar. Mas eu vou narrar um trechinho desse filme, né, que mexeu muito comigo, e eu acredito que vai abrir a sua visão, o seu entendimento para muitas coisas também. Então no finalzinho eu vou narrar aqui um trecho do filme, um pequeno trecho, né? Dentro dessas mais de 3 horas de filme, eu vou falar aqui um pequeno trecho apenas, uma pequena cena, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida, como foi bênção para mim. Amém? Mas vamos nos alimentar da palavra. Capítulo 6, verso de número 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Glória a Deus. Esse texto mostra um conto de fadas da vida real. Eu sempre
gosto, né, de citar contos de fadas que se tornaram fatos reais. Ou seja, aquilo que era impossível. O que é um conto de fadas? É algo que não existe. É só da nossa imaginação, né? É uma, é uma fantasia. É algo que acontece apenas dentro da imaginação. Mas a Bíblia nos mostra que tudo é possível para aquele que crê, para aquele que acredita. E se você acredita que você pode viver um conto de fadas na vida real, então certamente você vai viver esse conto de fadas. Esse texto mostra Jesus pregando, Jesus ministrando a palavra, e onde ele ia, uma multidão o acompanhava. Só que nessa ocasião, nessa situação aqui, o povo já estava com fome. E Jesus ali pregando e os sinais, prodígios, maravilha acontecendo. E o povo não queria ir embora, o povo queria ficar ali na presença do Mestre. Porque estar na presença de Jesus é algo glorioso, maravilhoso. As pessoas esquecem até de comer. Depois eu como, eu quero ouvir a palavra, né? Eu quero estar aqui pertinho dele. Eu quero estar aqui com ele. E Jesus, ele já sabia o que ele iria realizar no meio daquela multidão. Porque Jesus sabe de todas as coisas. E aqui eu já quero liberar uma palavra para a sua vida. Jesus já sabe o que ele vai realizar na sua vida. Ele já tem o plano, o projeto. Ele já sabe o que ele vai fazer. É por isso que naquela passagem, né, do mar, uma palavra que foi lançada ali é aquietai-vos. Aleluia. E sabereis, né, que o Senhor é Deus. Aquietai-vos. Moisés, ele libera uma palavra profética. Ei, estais quieto, aquietai-vos, porque esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vereis. O Senhor peleja por nós. Então, estai quietos,
Fica quietinho, porque Deus está para realizar uma grande obra e o nome dele vai ser glorificado. E isso fala da fé, de você acreditar que você está prestes a viver um conto de fadas na vida real. Aquietai-vos e sabereis que o Senhor é Deus na sua vida. E aqui, no meio daquela multidão, surge um menino e ele tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. Eu fico imaginando a simplicidade, desse garoto que leva até um dos discípulos do mestre e fala: olha, eu tenho isso daqui. E o discípulo vai até o mestre e fala exatamente o que nós acabamos de ler. Ó, aqui tem 5 pãezinhos e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? A Bíblia nos mostra aqui que somente o número de homens que estava nessa pregação de Jesus aqui era quase 5.000 homens. Agora imagine se cada homem ali estivesse com a sua esposa, esse número aí então já iria dobrar. E também havia crianças aqui no local. Então imagina a multidão que estava ali, vendo os sinais, as maravilhas, ouvindo a palavra. Era muita gente. E Jesus, quando ele ouviu ali o discípulo falar: tem 5 pães aqui e 2 peixinhos. Jesus disse: pode pedir para a multidão sentar, porque agora nós vamos comer. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Jesus é aquele que mais nos ensinou a acreditar em contos de fadas. Ele está aqui ensinando os discípulos, ele está aqui ensinando a multidão. E através desta palavra, ele está nos ensinando agora. Ele está me ensinando. Ele está te ensinando a acreditar, a chamar à existência aquilo que não existe, aquilo que é só uma fantasia, uma imaginação, aquilo que é um conto de fadas, que não existe a mínima possibilidade daquilo acontecer. Jesus está nos ensinando aqui. Acredite. Creia nesse conto de fadas.
porque tudo é possível aquele que crê. Assim como você se vê, assim é. Se você acreditar que você nasceu para ser um fracassado, um derrotado, um zero à esquerda, alguém que nunca vai chegar em lugar nenhum, é isso que você crê, é isso que você acredita. Eu lamento em ter que dizer isso, mas é exatamente isso que você vai ser. Você é aquilo que a sua fé consegue enxergar. A Bíblia nos mostra que iremos viver pela fé. Ou seja, só existe vida através da fé. Se não há fé, não há vida. A pessoa está apenas vegetando. É o famoso, eu estou empurrando com a barriga. Não acredito não. Estou aí, deixa a vida me levar aí. Daqui a pouco eu morro mesmo, já era, acabou tudo. Vamos lá para o outro lado. Ou seja, a pessoa está vegetando. Ela até tem uma vida, mas ela não está vivendo. Porque a Bíblia nos mostra que só existe vida aonde há fé. E aqui Jesus estava ensinando essa multidão a acreditar. Não, mas espera aí, ele mandou a gente sentar. Será que ele não está vendo que só tem 5 pães? E 2 peixinhos? E ele manda a gente sentar para comer? Que homem é esse? O que passa na cabeça dele? Ele estava nos ensinando. Vai acontecer aqui um conto de fadas da vida real. E isso vai ficar registrado. E muitas pessoas vão anunciar o que vai acontecer aqui agora. Vão pregar, vão falar, vão testemunhar. E aqui eu já estou profetizando para a sua vida. A sua história vai ser contada. Vão dar um testemunho. Vão falar acerca da sua história, do seu milagre, do seu conto de fadas. Vão falar, vão testemunhar acerca do seu conto de fadas. Bendito seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Você toma posse desta palavra? Você acredita nisso? Então é isso que você vai viver.
Jesus pegou aquilo que ele tinha. Ele deu graças. Ele agradeceu aquilo que ele tinha nas suas mãos. E através daquilo que ele tinha, o milagre aconteceu. É através disso que você tem, que você acha tão pequeno, tão insignificante. E eu não sei aqui o que Deus está falando para você que você tem. Eu não sei. Mas é através disso que você tem, que você acha tão pequeno, tão insignificante. É isso que vai ser multiplicado. É isso que Deus vai fazer um conto de fadas na sua vida. E as pessoas vão ter que falar, vão ter que contar o seu conto de fadas. Creia nesta palavra. Toma posse desta palavra. Aquela multidão contemplou algo extraordinário da parte de Deus que aconteceu ali diante deles. Imagine aquela multidão espalhando esse milagre. Imagine essa multidão contando essa maravilha e espalhando para as outras cidades, outros estados. E é assim que Deus faz. O seu conto de fadas vai ser anunciado os 4 cantos da terra. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Eu estou me lembrando aqui de mais um conto de fadas que se tornou uma realidade. O conto de fada da vida real. Isso aconteceu em 1970, nos anos 70. Uma doutora, uma médica, ela conheceu um ator e os dois se apaixonaram. E aí começaram um relacionamento e se casaram. E viveram anos e anos casados. Mas a morte, ela não perdoa ninguém. A morte, ela chega chegando. E a morte chegou
para a vida desse homem que se chamava Osvaldo. E a morte levou o Osvaldo para o outro lado da vida. E aí a sua esposa, né, que se chamava Margaret, agora ela enfrenta a dor, né, da perda. Essa é a pior separação que existe. É uma dor terrível. Você saber que você não vai mais ter a pessoa ali. Você não vai mais poder tomar o café da manhã com ela, almoçar. Não vai poder mais passear com a pessoa, sorrir com ela. Às vezes também até chorar, né? Você deitar ali na cama e olhar do lado onde a pessoa deitava. E você saber que a pessoa não vai mais estar ali. Uma dor terrível. E isso aconteceu lá no metrô de Londres em 1970. Essa mulher, ela encontrou uma forma de diminuir essa dor. E o que ela fazia? Todos os dias ela ia até o metrô. E ela ficava sentadinha ali esperando o metrô chegar. Só que ela nunca entrava. Ela ficava ali só esperando o metrô chegar. E agora eu vou explicar o porquê que ela fazia isso. O Osvaldo era ator e ele fazia comerciais, né? Propagandas. E uma certa vez ele gravou aquela fala que a gente ouve no metrô, né? Que fala assim: ao desembarcar, cuidado com o vão. E ele gravou essa fala, né, para essa empresa de metrô. E a esposa dele, sabendo disso, e com aquela dor no coração, aquele vazio, a falta do Osvaldo estava doendo demais. E ela teve uma ideia: eu vou viver um conto de fadas. O meu marido, o meu amado, o meu esposo, Osvaldo, não está mais aqui. Mas eu vou me encontrar com ele lá no metrô. E toda vez que o metrô chegar e que eu ouvir aquela voz falando: cuidado com o vão.
É como se eu tivesse por alguns instantes perto dele, ouvindo ele novamente. É como se eu estivesse marcado um encontro com o grande amor da minha vida. E toda vez que aquele metrô chegava, o coraçãozinho dela disparava. Meu amor está chegando aí. Aleluia. É muito bonita a história. Se você não conhece ainda a história desse casal que se tornou um conto de fadas da vida real, é só você pesquisar a história de Oswaldo e Margaret no metrô de Londres de 1970. É muito bonita a história. E num belo dia, Margaret chega ali e ela senta para aguardar a voz do marido chegar. E de repente ela percebe que a empresa ali do metrô estava mais moderna, tinha mudado algumas coisas e arrancaram a voz do Oswaldo daquele alto-falante e colocaram outro tipo de voz já mais moderna. E aquilo quebrou ela. Era como se ela tivesse perdido o esposo pela segunda vez. E ela foi até a administração ali do metrô e ela contou toda a história. Olha, vocês arrancaram a voz do meu marido. Eu venho aqui todos os dias, sento ali no meu cantinho, só para ouvir ele falar. E vocês arrancaram a voz dele. Não faça isso comigo. É a única maneira que eu encontrei de ficar por alguns instantes ali, ouvindo ele. Eu tenho a sensação de estar com ele, mesmo que seja por alguns instantes. E toda a direção ali do metrô ficar impactado com essa história. Gravaram ali a voz do Oswaldo e entregaram para ela de presente a gravação da voz, para que ela pudesse ouvir. E eles levantaram ali como se fosse uma lei dentro daquele metrô, daquela linha, a linha principal ali que a Margaret sentava ali para ouvir a voz que dizia: cuidado com o vão. Passou a ser uma lei ali dentro do metrô, que aquela voz do Oswaldo jamais poderia ser tirada. E isso ficou marcado ali dentro daquele metrô para sempre. Uma história que se tornou
um conto de fadas da vida real. O verdadeiro amor, o sentimento sincero ainda existe dentro do ser humano. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Onde o amor de muitos se esfriou. Mas conto de fadas é isso. É você acreditar naquilo que não existe. E o Oswaldo e a Margarete conseguiram viver uma belíssima história aqui nessa vida. E hoje eu estou aqui contando a história do Oswaldo e da Margaret. Mas se você crer, se você acreditar, um dia vão estar contando a sua história. Um dia vão estar contando a minha história. E a nossa história vai impactar muitas vidas. Você crê nessa palavra? Você acredita nesta palavra? Então toma posse, em nome de Jesus. Amém? Pedir mais uma licencinha. Tomar aqui meu suco. Glória a Deus. Agora eu vou entrar aqui no momento do filme Avatar. Eu fui impactado com uma cena, várias cenas, né? Mas essa cena em especial, porque é uma cena que fala de fé, que fala de você ter a esperança diante de algo que nem existe mais esperança. É você acreditar naquilo que ninguém tem coragem mais de acreditar. Já acabou. Não tem mais saída. E mesmo assim a pessoa usou a fé. Ela acreditou. Esse filme fala de resiliência, de você enfrentar conflitos, dores, de você enfrentar o luto. Foram mais de 3 horas dentro daquela sala. Mas nem vontade de ir no banheiro me deu. É aquele filme que você tem que ficar ali, ó, prestando atenção em cada cena, para você entender, para você saber o que está acontecendo. E algo que eu achei interessante ali, daqui a pouco eu já vou falar aqui da cena que me marcou, mas algo que eu acho muito interessante nesse filme é que quando eles têm um sentimento verdadeiro, quando eles admiram alguém de verdade, ali do profundo da alma,
ele tem aquele sentimento sincero, verdadeiro, honesto. Eles olham bem dentro do olho, né? E eles falam assim: eu vejo você. Ai, é muito forte, viu? É uma maneira, né, deles demonstrar o amor, o respeito, a admiração, né? Eu vejo você. E tem uma garotinha que ali no filme não mostra a idade dela, né? Mas ela é bem criancinha, é a caçula, né, da família. E tem um momento que está tendo ali uma perseguição e eles caem ali na floresta e a perseguição estava tão terrível que a única maneira dele se salvar era se jogando na água, né? E aí essa garotinha que é a caçula, ela tava meio que com medo de se jogar ali, porque era um rio ali cheio de rochas, de pedra, né? Tinha queda d'água e ela tava ali com medo. E o irmão dela olha para ela e fala: qual que é a, a frase da nossa família? Aí ela fala lá uma outra frase e ele fala: não, a outra. Aí a garotinha lembra e fala assim: a nossa família não desiste nunca. Aí o irmão dela fala: é essa daí mesmo. A gente não desiste nunca. Aí aquilo animou aquela garotinha, ela pegou e se jogou na água. E como os inimigos eram do fogo, né, da cinza, eles não podiam chegar perto da água. E ali houve salvação, porque essa garotinha acreditou que a família dela não desiste nunca. E aí o filme vai acontecendo, né, tal. E aí, lá no finalzinho, trava-se uma guerra entre os homens do céu, né, que eles chamam, que são os seres humanos querendo tomar posse daquela terra, das riquezas daquele local, que é a ganância, né, do ser humano. E aí eles vêm com helicóptero, com navio de guerra, e o povo ali, Avatar, eles não têm arma de fogo, né? A arma deles é arco e flecha, lança. Como que eles vão lutar, né, com arma de fogo? Helicóptero, navio. E eles estavam ali perdendo a guerra, perdendo a batalha. E essa garotinha, ela estava escondida dentro de uma rocha para se proteger das bombas e aquela coisa toda. E a irmã dela, que é uma irmã assim, de consideração, ela tem um dom que ela consegue entrar no mundo espiritual e falar com a mãe de todos. Só que para ela invocar a mãe de todos, ela tinha que pular dentro das águas e lá no fundo.
E era muito arriscado, muito perigoso, ela poderia perder a vida. Mas ela viu que todo mundo estava morrendo e ali a sua terra, o seu povo estava se acabando. E ela decidiu pular. Se eu morrer, morri. Como falou a rainha Esther, né? Eu vou entrar na presença do rei. Se eu perecer, pereci. E ela se jogou nas águas e foi lá no fundo e se conectou ali numa espécie de um portal para entrar no mundo espiritual. Só que quando ela entrou no mundo espiritual, tinha uma barreira muito grande para ela chegar na mãe de todos. Uma ventania, e ela estava perdendo as forças, e ela ia morrer ali, debaixo daquelas águas. Aí o outro menininho, né, que também está ali no meio da família, que é como se fosse um filho também por consideração, ele também se joga nas águas, percebendo que aquela garota poderia morrer. Aí ele se joga e vai lá embaixo e ajuda ela. Aí ela recebe força, ela continua andando mais uns passos, mas a ventania estava muito forte ali no mundo, na dimensão espiritual. E os dois estavam perecendo, estavam morrendo. Só restou lá em cima a garotinha, que tinha aquele medo, né? De se jogar na água, e era bomba para todo lado, tiroteio, todo mundo morrendo, e ela apenas uma criancinha. E na hora que a gente pensa que acabou o filme, não tem mais o que fazer, não tem mais saída, não tem mais jeito, aquela garotinha, tão pequenininha, uma criança, ela se joga nas águas, se vai nadando lá pro fundo das águas. E quando ela chega, ela pega na mão deles e ela fala: a nossa família não desiste nunca. Ah, é forte demais, viu? Ali só aquela cena já valeu o dinheiro que eu paguei para assistir o filme. Espetacular. A fé de uma garotinha, de uma criança, salvou todo o reino, toda a terra do Avatar. Salvou os guerreiros, salvou a sua mãe, o seu pai, a sua família, o seu povo. A fé de uma garotinha, porque ela decidiu não desistir. Ela decidiu enfrentar o medo. Às vezes a nossa felicidade está a um palmo do nosso nariz. A gente só não consegue viver porque o medo atrapalha. Ela venceu o medo das bombas, o medo de se jogar nas águas. O medo faz com que as pessoas deixem de viver o extraordinário. E através dessa palavra eu quero profetizar para a sua vida que você vença os medos, que você possa vencer toda a insegurança e que você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida. A multiplicação, o mover de Deus.
a ajuda do céu. O mundo espiritual existe. Para você entrar lá dentro, tem tempestade, tem barreiras, tem dificuldades. Mas Deus sempre vai enviar alguém, ainda que seja um anjo, mas vai enviar alguém para te fortalecer, para te ajudar. Você só não pode desistir. Amém? O vídeo ficou bem mais longo hoje, mas foi por uma boa causa. Que você possa estar diante da pessoa que você ama, que você admira, e que você possa olhar para ela hoje e que você possa dizer: eu vejo você. Se eu tivesse a oportunidade de estar na frente da Cinderela hoje, agora, nesse momento, eu ia olhar bem dentro dos olhos dela e eu iria dizer: eu vejo você. Amém, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que a mensagem da palavra tenha impactado a sua vida. Espero que o testemunho do Oswaldo, da Margaret, tenha impactado a sua vida. Espero que esse pequeno trecho, né, do filme Avatar, que eu acabei de narrar aqui, tenha impactado a sua vida. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça, hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deixo aqui um forte abraço. Deus abençoe.